Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o novo vice-líder de governo na Câmara Municipal, vereador Vanderlei Porto, do Patriota, pela primeira vez presencialmente com a gente aqui. Bom dia, vereador, bem-vindo, prazer recebê-lo por aqui. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Patrícia, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem pela Rádio Super. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui mais uma vez no programa, primeira vez presencial. Já tivemos participações em outras 3 oportunidades e é sempre uma honra, uma alegria estar nesse conceituado programa. Prazer é nosso te recebê-lo aqui e a gente conversou várias vezes online em função da pandemia, pelo menos agora a gente tem essa possibilidade, esse refresco entre aspas para poder receber os nossos convidados novamente aqui no estúdio, que é muito melhor no tete a tete do que no online. O online nos ajuda muito. Sem dúvida. Mas o tete a tete é outra coisa. O vereador, eu queria começar falando com o senhor, primeiro a respeito dessa sua chegada a essa posição de vice-líder do governo na Câmara Municipal. E eu queria até resgatar no tempo que o senhor foi um vereador muito crítico à gestão Alexandre Calil, em especial o segundo mandato agora, desde que o senhor assumiu também o mandato de vereador. Mas com a chegada do prefeito Fuad Noman, a gente viu uma mudança da correlação de forças políticas mesmo, tanto na prefeitura quanto na Câmara Municipal. Eu queria perguntar para o senhor o que foi determinante nesse convite que o senhor recebeu e no fato de ter aceitado também esse cargo de vice-líder do governo. Rodrigo, hoje a gente vive um novo momento em Belo Horizonte, um novo tempo em BH. Nós tivemos uma gestão anterior que, por parte do Executivo, não respeitava a Câmara Municipal, não respeitavam os vereadores. Então era uma relação difícil. E no início do mandato eu lembro que nós chegamos a nos reunir com o prefeito Alexandre Calil, colocamos ali toda a disposição em ajudar a cidade naquilo que fosse bom, e em nenhum momento ele se importou com isso. A partir do momento em que teve um projeto de lei dele que foi rejeitado pelos vereadores, eu até fui a favor do projeto, diga-se de passagem. Ali ele começou a atacar a instituição de uma maneira desleal, covarde, ao ponto até mesmo de humilhar a votação de vereadores em entrevistas, e ele se esquecendo que ele disputou uma eleição contra 14 candidatos. E os vereadores disputaram uma eleição onde haviam 1.550 candidatos. Então obviamente que a votação é desproporcional. E com isso, sempre desrespeitando, e depois num segundo momento de uma mudança de regimento interno, ele se voltou contra o nosso bloco. E com isso, eu fazia parte, com mais juntamente aproximadamente 18 vereadores, que éramos vetados de sermos atendidos na prefeitura. O secretariado não podia nos receber, uma forma antirrepublicana, e com isso prejudicou muito até mesmo o nosso trabalho. Era cerceando ali o nosso direito de trabalhar, de exercer o mandato, de levar as reivindicações daqueles que nos elegeram. Então foi uma relação muito conturbada e essa falta de respeito. Quando o Fuad assume, e nós já vamos completar aí quase 100 dias, houve uma mudança radical por parte nossa e por parte do Fuad. Nossa, por quê? Porque nós temos que acreditar. E o Fuad chega com muitas boas intenções, com uma equipe bem ajustada, ali capitaneada pelo Josué Valadão, que foi secretário comigo na gestão do Márcio Lacerda, um homem competente, capaz. E com toda essa equipe, a gente hoje acredita que o Fuad, toda a sua equipe, que é o bem para o Belo Horizonte. Então, quando ele passou a chamar vereador por vereador, abrir as portas da prefeitura, e o Fuad sempre diz, independente se o vereador é oposição ou situação, vai ser atendido na prefeitura, vai ser um tratamento republicano. Então, isso tudo nos motivou a aceitar o convite feito ali pelo líder de governo Bruno e referendado pelo Josué Valadão e também pelo prefeito Fuad. Então a gente está nesse novo desafio e acreditando muito e querendo fazer muito pela cidade. O que vem a ser a prioridade nesse momento, vereador, que o governo está apontando hoje para o Bruno Miranda, que é o líder, para o senhor e agora também para o vereador Wesley, que é o outro vice-líder de governo? É construirmos uma cidade nova, construirmos Belo Horizonte. Passamos agora pela questão do transporte, que é um problema. Participei ativamente ao lado do Gabriel Azevedo, do Reinaldo, do Braulio e do vereador Claudinei da CPI da Caixa Preta da BH Trans. Provamos ali com muita maestria, até mesmo direcionada pelo Gabriel Azevedo, todos os trabalhos ali, o cartel que há em Belo Horizonte, a forma fraudulenta que foi feito o contrato.
e hoje é um problema que se arrasta na cidade. A gente defende um novo contrato, um novo formato, mas enquanto isso há um problema no momento. Então, foi aprovado o subsídio, que votamos de forma extraordinária na semana passada, e não simplesmente dando dinheiro para as empresas, como o Alexandre Calil fez sem passar pela Câmara, mas fazendo um subsídio com responsabilidade que a empresa tem que cumprir. Que as empresas, se elas não cumprirem 17 itens que foram colocados ali, esse subsídio ele é encerrado. Então é com muita responsabilidade que a gente quer trabalhar pela cidade e pensando de toda forma o melhor para o cidadão de Belo Horizonte. E pensando nisso, tem algum projeto que alcance a área social da cidade? Porque basta nós percorrermos ruas e avenidas, principalmente na área central, para nós percebermos que aumentou bastante a população de rua. Tem alguma política pública para poder dar uma assistência para resgatar essas pessoas da rua, dar uma dignidade, né? Uma política de empregos para essa população? É isso que nós começamos a discutir, até mesmo na Câmara Municipal. O vereador Braulio, ele tem montado todo um plano de trabalho em relação a isso, para a gente sentar com o executivo e pensar uma solução. De fato, acho que a pandemia ela explodiu ainda mais essa situação. Até vi hoje uma prefeitura dando incentivo a quem ali até mesmo oferecer emprego ao morador em situação de rua. Então nós temos que pensar várias estratégias, porque hoje praticamente a gente percebe que o terceiro setor que atua nessa área, mas nós precisamos de uma política efetiva direcionada pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, e nós queremos construir isso junto. Está no momento de construção diante de um problema grave que está afetando toda a cidade. Vereador, eu queria falar com o senhor também a respeito de uma audiência pública que ocorreu ontem na Câmara Municipal. É até interessante porque há poucos dias nós discutimos aqui na redação, estava conversando Patrícia, a Ana Clara Brandt, que é a editora aqui do caderno de Soft News e do Magazine do Jornal Tempo, e a gente falava do abandono no qual se encontra o zoológico de BH. E sei que ontem houve uma audiência pública na Câmara que discutiu esse assunto. O senhor foi, acho que foi até quem fez o pedido dessa audiência. O que essa audiência efetivamente discutiu, vereador? E chegou-se a alguma conclusão? Porque eu levei meu filho há pouco tempo agora ao zoológico e o cenário que eu percebi é de um abandono assustador. Para quem viu o zoológico de Belo Horizonte na nossa infância, a gente está aqui numa faixa de idade todo mundo parecida. Quem viu o zoológico na nossa infância e quem vê o zoológico de Belo Horizonte hoje, a diferença é assustadora. Verdade, Rodrigo. O que a gente pensa é num conceito até diferente em relação ao zoológico. A gente percebe que a sociedade vem evoluindo e hoje, se pensar na questão principalmente comercial, de ter um animal ali preso, um animal privado de estar vivendo a sua liberdade em troca daquilo que é o mercado, é complicado a gente pensar dessa forma. Belo Horizonte faz uma gestão até responsável quanto a isso, em questão dos animais. Fizemos também uma visita técnica no zoológico para constatar toda essa situação de infraestrutura e das espécies que ali estão. Eu particularmente defendo que as espécies que poderiam serem novamente reintroduzidas à natureza que fossem, mas a PPP, a prefeitura, ao fazer uma sondagem, ela está fazendo uma sondagem de mercado e com isso, juntamente com a vereadora Duda, nós fizemos essa audiência ontem, onde foi debatido todos os aspectos dessa PPP. Por certo, eu que defendo parceria público-privada, visto que já deu certo na saúde e na educação de Belo Horizonte, a questão das construções das EMEIs na área da educação e os centros de saúde novos, já foram 40, todos construídos pela PPP. A gente percebe que isso trouxe uma qualidade e efetividade para o serviço. E pensando nisso, na questão do zoológico, obviamente que a PPP ela poderá melhorar toda essa infraestrutura que ali possui, mas o que a gente discutiu ontem, foi uma tarde muito enriquecedora, ouvindo vários biólogos, advogados dessa área, ouvindo próprios cidadãos, servidores públicos também que ficam preocupados com essa mudança. É um debate ainda que vai ser mais extenso, a gente precisa de mais tempo para entender tudo aquilo, porque está muito ainda prematuro o que a prefeitura já lançou. Então, o que a gente espera é que a infraestrutura seja melhorada, mas há uma preocupação nossa exclusiva ali com o bem-estar animal. Então, como que seria essa relação?
como que seria feita a exploração comercial do lugar, porque a gente defende mais a questão da conservação da espécie, a forma de educação ali para as crianças, e não uma forma exploratória, né, mercantilista, assim, vamos dizer assim, do animal. Então a gente espera que isso vai avançar, mas com a gente acompanhando de perto cada etapa. E o zoológico, né, existe não só aqui em Belo Horizonte, mas em diversas cidades, em vários países. É uma prática que tem, né, resguardar ali os animais, cuidar deles e até apresentar a gente, que muitas vezes a gente não tem oportunidade de ir à África para ver um leão, por exemplo, tá ali. E tem muitos grupos, né, muitos ativistas que defendem a causa animal de uma maneira muito legítima, mas o senhor percebe também algum radicalismo nessa área? Porque tem uns que defendem que não haja zoológico. Exatamente, o que a pessoa defende, principalmente no meio da causa animal, é um animal ele ser privado da sua liberdade. Esse é um ponto. Muito se fala em santuários, onde os animais têm um espaço maior, tem uma forma de conservação melhor, que também serve para esse papel educacional. Então, obviamente que a gente tem animais ali que não tem como serem reintroduzidos novamente à natureza. Ou né, foram acidentados, ou até mesmo quem nasceu ali em cativeiro tem uma dificuldade enorme de se readaptar ou adaptar, né, melhor dizendo, à natureza. Então há todo um debate que ele é bem amplo nesse aspecto, até mesmo se há esse radicalismo ou não, se há eu acho que a gente tem que achar um meio termo, tem que achar um equilíbrio. Essa questão educacional ela é importante para uma criança entender qual que é o papel de cada espécie, até para ela também aprender sobre essa relação entre o ser humano e o meio ambiente, porque hoje isso é um fato que a gente está vivendo. Nós estamos hoje ainda tendo a pandemia fruto de uma relação animal e ser humano. Aí vem a varíola do macaco, que é a mesma coisa. Então, assim, tem que haver uma conscientização dessa relação. E quanto mais a gente preservar o meio ambiente, nós estaremos também sendo preservados de doenças, de zoonoses, de pandemia. Então é muito nessa linha que é importante debater. O senhor falou, vereador, sobre a questão do bem-estar animal, da questão ambiental deles, da relação entre os visitantes e os animais. Na audiência foi discutido também a questão do valor que se paga das entradas para o zoológico. A sensação que a gente tem é que um valor muito caro que se cobra hoje. No domingo, por exemplo, que é o dia de maior movimento normalmente no zoológico, a gente está falando de quase R$30 para a pessoa entrar com um carro e de mais R$11,80, salvo engano, por pessoa dentro desse veículo, com as crianças pequenas não pagando. Mas no fim das contas tem sido um passeio que antigamente era muito popular e se tornou mais caro nos últimos tempos. Essa foi uma questão discutida, pensando até na lógica da PPP, que talvez possa, quem sabe, aumentar a eficiência e diminuir um pouco o valor? Pois é, isso foi debatido de certa forma na audiência, porque quando se fala de PPP, a gente imagina que é uma empresa que vai investir e que precisa recuperar esse investimento. É legítimo. Então há uma preocupação em relação a exatamente isso, uma vez que vai fazer ali investimentos, como que seria o preço disso? Então é algo que, como eu disse, é uma sondagem de mercado que a prefeitura está fazendo e captando ali interessados, e quando chegar nesse ponto de ter ali os interessados é que deve se definir o modelo, o formato, como que seria essas entradas, se seria possível ser mais barato do que já que a gente tem aquela atividade ali, que ela fosse acessível também a toda a população, né? E concordo também em relação ao preço, de ser um preço alto. Temos que discutir isso com a prefeitura também, ver um formato para atrair mais a população a participar disso, mas tendo acesso. Há um papel social também que é preciso se pensar, né, em torno disso. Ô vereador, tem uma pergunta de um ouvinte aqui que eu queria fazer para o senhor. A gente sempre que possível privilegia a nossa audiência. O João Marcos do bairro União, que sempre está conosco aqui participando, ele quer voltar na questão do transporte, que o senhor falava agora há pouco. Ele pergunta aqui o seguinte: Rodrigo, bom dia Patrícia, bom dia aos ouvintes. Eu queria perguntar ao vereador se existe de fato uma boa vontade da prefeitura para rever o contrato das empresas de ônibus. Ele falou que o subsídio é uma questão emergencial necessária, mas a saída real para o transporte é um novo contrato. A prefeitura está disposta efetivamente a discutir essa questão? O comitê tem discutido isso, porque imaginar que a gente ficaria refém desse contrato até 2028,
porque é um contrato que foi celebrado em 2008 com essa validade de 20 anos. É temerário para a cidade. Então há um comitê que discute isso, até também é uma pauta que o Gabriel Azevedo conduz, e sempre fazendo essa pressão. Nós precisamos rediscutir, tem que ter uma forma de achar um equilíbrio. Eu sempre bato nessa tecla do equilíbrio, para que a cidade, a população não seja penalizada, porque hoje ninguém está satisfeito com o transporte público. Eles não cumprem horário, não tem um transporte de qualidade, não tem ali o agente de bordo. Então tudo isso tem que ser revisto, tudo isso tem que ser colocado no papel. A gente espera que com o subsídio agora os horários voltem a ser cumpridos, porque se eles não cumprirem, eles perdem o subsídio. É um desformar, e não também aumentar a passagem. Então, assim, aquilo que o ouvinte disse, é algo emergencial que era necessário, mas nós não podemos ficar refém desse contrato até 2028. Sobre a questão da BH Trans, que é também uma queixa recorrente da população sobre a maneira como a BH Trans tem gerido o trânsito aqui na capital. Tem alguma previsão de vocês tentarem um diálogo maior para que essa administração melhore aqui na cidade? Pensando até também na perspectiva de que a SUMOB já foi criada, né? A Superintendência de Mobilidade Urbana também, né? Que vai substituir a BH Trans no futuro. E que pé que tá isso também? Fala pra gente. Isso tem uma transição, né? Para se tornar a superintendência ali, já foi assinado pelo ex-prefeito, e a gente espera que isso traga ali uma melhoria real. Hoje na BH Trans a gente conta com excelentes profissionais. O que a gente precisa é que a BH Trans fosse mais aberta a ouvir, a ter mais diálogo, e eu acho que é um ponto também que o atual prefeito, o senhor Fuad, irá também tratar, pensando exatamente nisso, pensando ali na cidade como um todo, na mobilidade. Então eu creio que a superintendência ela terá uma forma de conduzir isso de uma melhor maneira possível. Hora do bate-pronto. Vamos lá. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereador, o senhor já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong com a gente, combinado? Correto. Começando aqui então, qual a prioridade como vice-líder de governo na Câmara? Trabalhar pela cidade. A relação com o prefeito Fuad Noman? 1000%. E o ex-prefeito Alexandre Calil? Uma decepção. O governador Romeu Zema? Acredito muito nele, no seu potencial. Nelly Aquino, a presidente da Câmara? Excelente pessoa, tem conduzido a Câmara com muita maestria e muito nos orgulha de ter a Nelly presidente. Vanderlei Porto em 2022, segue na Câmara ou vai tentar algum voo mais alto? Sigo na Câmara, cumprindo o mandato até o final, é um compromisso de campanha que a gente vai seguir à risca. Vereador de Belo Horizonte, Vanderlei Porto, do Patriota, ele é o novo vice-líder de governo na Câmara Municipal, escolha feita recentemente no Legislativo. Nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Vereador, muito obrigado pela presença, prazer em recebê-lo pela primeira vez presencialmente por aqui. Eu que agradeço, Rodrigo, Patrícia, todos os ouvintes, e parabéns pelo programa, levando sempre informações aos nossos cidadãos. Muito obrigado, vereador.